Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para o entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado. Até aí, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite eu quero te louvar, Deus. Te louvar por tudo que o Senhor tem realizado na cidade de Chelsea, tudo que o Senhor tem realizado na cidade de Marlborough, Pai. Meu Deus, eu te exalto, Senhor, pelo teu poder, Senhor, pela tua grandeza, porque tu és maravilhoso. Papai querido, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que nessa noite o Senhor venha, Senhor, me usar, Deus. Eu me esvazio de todo eu e peço, Espírito Santo de Deus, me dê a tua habilidade para poder transmitir a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a tua igreja diante da tua presença. E eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações para a honra e glória do teu santo nome. E a igreja diz, amém. Eu gostaria nessa noite de intitular essa mensagem como a unção que capacita. Na verdade, nós não temos muita força de nós mesmos. Eu me lembro que o Senhor me deu essa mensagem, eu estava lá em Kansas City, eu estava na casa de Mordecai, isso. E estava orando às 3 da manhã quando o Senhor ministrou essa mensagem ao meu coração e ela ficou ali guardada. E eu queria falar com você hoje sobre uma unção especial. Eu prego hoje de maneira devocional, não tanto teológica, mas de forma devocional. E o Senhor falava comigo naquele dia, quando nós estávamos orando ali pela madrugada. Foi uma bênção estar lá com os irmãos, mas me colocaram num quarto que tinha um pastor. E o pastor acordava para orar de 3 até as 4, 5. E eu falei, Jesus amado, se eu quer que eu oro mesmo, eu não podia, né? O pastor levantava para orar e eu levantava também. E naquele caminhar ali, o Senhor me deu essa palavra. Eu queria falar para você que Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso. E Deus, Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe quem você é. Ele sabe o estado que você se encontra hoje, no momento que você entrou nessa casa. E existem limitações que eu já questionei a Deus várias vezes. Falei assim, por que disso? Por que daquilo? Por que eu tenho essas limitações? Até um dia que o Senhor me fez entender que parte dessas limitações são propositais, porque as minhas limitações muitas das vezes me faz buscar mais ao Senhor, me faz querer entender mais de Deus. Algumas delas Deus deixou propositalmente, porque Ele precisa manifestar a glória e o poder dEle. E se eu fosse tão perfeito e tivesse tanta habilidade, ficaria difícil para Ele me usar, porque a glória não pode ser do homem. A glória precisa, ela necessita ser do Senhor. Portanto, nessa noite eu quero esclarecer para você que tudo aquilo que o Senhor realiza, tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que nós fazemos na casa dEle, o louvor que a irmã terminou de louvar, as palavras que são ditas aqui, tudo é para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Aliás, se não fosse o Senhor por nós, se não fosse a bênção do Senhor na nossa vida, eu estou pregando para pessoas que adentraram nessa casa aqui hoje, e alguns de vocês estão passando por situações tão delicadas na sua vida, que se fosse outro momento da sua vida, você já teria desistido. Mas existe uma unção especial da parte de Deus, que repousa sobre você, e é por causa dessa unção que você ainda está de pé. Não acha que é você que está tão capaz e que você está tão crescidinho, mas eu vim dizer para você, não é que você está crescidinho, é porque Deus determinou uma porção, uma unção da parte dele, uma graça, como ministrou o pastor algumas semanas aqui atrás, é uma porção de graça que o Senhor te deu, é uma porção que o Senhor te deu para você poder passar pelas situações que você está vivendo hoje. E os irmãos, perdoem minha voz um pouco cansada, mas eu vou o máximo que eu puder aqui hoje.
Porque tem momento na nossa vida, querido, que não é a nossa força, e eu preciso conscientizar a igreja hoje, que tem momento que você está atravessando, que não é a sua força, mas é algo chamado favor imerecido, é algo chamado graça. E nos momentos mais difíceis das nossas vidas, parece que o Senhor ele faz o seguinte, parece que ele aperta um botão e ele increase a porcentagem de graça. É por isso que a palavra do Senhor diz que a força do Senhor, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você, às vezes nas nossas fraquezas, nos momentos que você acha mais difícil da sua vida, é bem ali que o Senhor aperfeiçoa a graça dele, é bem ali que ele entra com poder, é bem ali que ele entra com atuação, é bem ali. Aliás, eu quero só sugerir essa noite que existem alguns locais na nossa vida que o Senhor nos permite estar em momentos de fraqueza, só propositalmente, para ele realizar e mostrar que ele é Deus na sua vida. Quem está comigo, diga amém. Deus tem um projeto na igreja de Chelsea, Deus tem um projeto na igreja de Marlborough. Em relação à igreja de Marlborough, Deus defendeu esse lugar, e eu preciso lembrar os irmãos disso. Aliás, isso é a coisa que mais me atemoriza. Aleluia. Porque em meio à pandemia, tantas igrejas fecharam em Marlborough. Tantas igrejas passaram por tantas situações, mas quando chegou no 796 da Boston Post Road, debaixo do subway, Deus falou assim, eu vou defender essa causa, eu vou defender esse projeto. E eu louvo a Deus por isso. Deus, ele defendeu esse local, e Deus tem um propósito nesse local. E Deus, por sua vez, tem um propósito na vida das pessoas que ele está colocando nesse local. Deus chamou um homem chamado pastor Daniel. Na minha ilustração bíblica aqui era o Moisés. E Moisés, ele era o líder daquele povo. E Deus chegou para Moisés e falou assim, olha Moisés, eu tenho um projeto para realizar. Moisés sobe para o monte, Deus começa a descrever tudo o que Deus ia fazer. Deus começa a descrever para ele, olha, eu quero fazer o tabernáculo desse jeito. Eu quero fazer uma tenda para que eu possa habitar no meio do meu povo. Eu quero construir um lugar, eu quero um local onde eu possa manifestar a minha presença. E Deus, né, ele é tão perfeito que ele deu para Moisés todas as medidas. Deus deu todos os detalhes. Deus falou tudo bem explicadinho para Moisés. E eu louvo a Deus por isso, porque Moisés estava liderando o povo. Agora é interessante porque aquilo que Deus estava revelando para Moisés era tão grandioso, pastor, era tão grandioso. Talvez era comparável àquilo que Paulo falava, que são coisas inefáveis. E talvez a preocupação de Moisés era como eu vou encontrar alguém lá embaixo, quando eu descer no arraial, para poder fazer essas coisas, porque o trabalho era muito. E na realidade, a obra de Deus, ela realmente requer muito trabalho, ela requer muito esforço. Por isso Deus falou para Josué, olha Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. E o que acontece é, como eu li para você em Êxodo 31, que Deus tranquiliza Moisés. Ele fala, olha Moisés, fica tranquilo, eu já tenho chamado por nome, aleluia. Quem está comigo, diga amém. Eu já tenho chamado por nome as pessoas que vão te auxiliar. Eu estou profetizando nessa noite que o Senhor hoje vai levantar pessoas aqui para o auxílio da obra, para o auxílio do propósito, para aquilo que Ele quer realizar nessa cidade, nessa igreja, nessa casa, na sua família, na sua casa, na sua parentela, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor fala, olha, eu tenho um chamado homem aí, o nome dele é Bezalel. E eu tenho chamado ele pelo nome. Tenho chamado também a Oliabe. Só que o interessante é que esses homens iriam fazer algo que ninguém nunca viu. Ninguém não sabia o que era. Moisés não sabia explicar. E isso é muito interessante, porque andar pela fé é mais ou menos isso. Nós vivemos uma coisa que às vezes nós não sabemos explicar com palavras, mas nós sentimos o poder, nós sentimos a graça, nós sentimos o toque do Senhor Jesus. Aleluia. E Deus, Ele faz isso, eu vou voltar em Bezalel daqui a pouco, mas Deus, Ele tem esse costume de querer realizar projetos. E o interessante é que Ele não faz sozinho. Todo projeto que Deus realiza na palavra do Senhor, Ele vai usar o homem para poder
ser usado e para poder ajudar na conclusão desse projeto. Mas o que Deus estava falando para Moisés, olha, eu escolhi esses homens e eu vou dispensar sobre eles uma unção. E eu estou pregando hoje sobre unção de capacitação. E essa é uma unção que, na realidade, ela te capacita para poder realizar coisas que no seu natural, em uma condição terrena, você não teria condições de realizar. Mas aí entra o Senhor Jesus e o Espírito Santo, e Ele traz sobre você essa unção de capacitação, para você conseguir realizar aquilo. É porque eu estou pensando em capability, por isso que eu estou enrolando aqui. Mas é um anointing de capability, é uma unção de capacitação, é algo que o Senhor coloca sobre você, e você começa a realizar situações, solucionar problemas e fazer coisas que você fala, poxa, no meu normal eu não estaria conseguindo fazer isso. E dentro disso, dessa introdução, eu queria falar sobre o tópico número 1, que é a unção que o Senhor nos unge para a separação. O Senhor, Ele nos unge para a separação. Tem momentos na nossa vida que o Senhor fala, ó, fica aqui um pouquinho, fica ali um pouquinho, vai orar sozinho um pouquinho. Tem momento que é um momento de folia, tem um momento que é um momento de você extravasar e está todo mundo celebrando, está todo mundo em festa, mas tem um momento que Deus te chama lá para o Mateus 6,6 e é só você e Ele lá dentro daquele quarto e não tem mais ninguém. Tem momentos na vida, agora Deus tem uma unção especial para a separação. A Bíblia fala em 1 Samuel 10, versículos 6 e 7. Quando Saul está sendo ungido, Samuel fala para ele, olha, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e você vai profetizar com eles. Você vai até um local, você vai encontrar aqueles homens, você vai profetizar com eles, e você se tornará em um outro homem. Essa unção de separação, eu quero falar para você, que ela é a unção que o Senhor nos ajuda a transformar nas nossas vidas as coisas que na nossa capacidade normal de ser humano, nós não conseguimos transformar. Deus está separando Saul para um reinado, para um propósito, para um chamado, mas ele fala assim, olha, você vai profetizar com aqueles homens e você vai ser mudado, porque tem projeto que Deus quer realizar, que Ele só pode te colocar se Ele mudar a sua vida primeiro. Saul era belo, a Bíblia diz que não havia homem mais belo naquele tempo do que Saul. Ele era alto e vistoso e dos ombros para cima, não havia beleza igual naquele local. Mas Deus não está olhando a aparência. Deus está falando, olha, você vai encontrar com esses profetas e você vai profetizar e você vai ser transformado em um outro homem. Para servir os propósitos de Deus, nós precisamos ser transformados, aleluias, em outros homens, em outras mulheres. Então Deus separou Saul, Deus ungiu Saul. E aí o restante da história da vida dele, o que ele fez de errado, fica para uma outra mensagem. Mas foi Deus que chamou Saul. Foi Deus que mandou derramar óleo sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor, aleluia. E o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul e fez dele um outro homem. A Bíblia também diz em 1 Samuel 16, 13, quando Saul já não obedeceu mais a Deus, e como eu disse, fica por outra mensagem, mas Deus vai levantar um outro rei. Deus desafia agora a fazer mais um projeto, e Ele vai levantar a vida de Davi. E a Bíblia diz assim, então Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, se apoderou de Davi, aleluia, e Davi nunca mais foi a mesma pessoa. Eu estou falando para você que Deus ele tem uma unção especial para a sua separação. O que eu estou te dizendo é que quando Deus te chama,
Ele te respalda. Quando Deus te chama, Ele traz o respaldo e tudo aquilo que você tem de necessidade. É interessante essa sequência, porque o óleo é derramado, a unção é derramada, mas logo após o óleo vem o Espírito de Deus e se apodera de Davi, aleluia. Então o que eu estou falando para você é tudo aquilo que Davi realizava, toda a força que ele tinha, o reinado maravilhoso, todas as vitórias, aleluia, não era apenas por causa do óleo, também por causa da unção, do óleo, mas porque o Espírito de Deus se apoderou dele. O que eu estou falando para você nessa noite é que se você permitir o Espírito Santo de Deus se apoderar de você, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua história, ele vai transformar você em uma outra mulher, ele vai transformar você em um outro homem, ele vai entrar na situação aonde você já disse, não tem mais jeito, não tem como eu fazer mais nada, mas ele vai te dar capabilities para você chegar aonde ele quer que você chegue, aleluia. Deus tem uma unção de capacitação para essa igreja nessa noite, para essa casa. E é interessante isso, porque tem situação na nossa vida, querido, que eu vou te ser honesto. Se não é Deus, e às vezes eu fico pensando, Deus é muito interessante. Porque algumas coisas que nós reclamamos, Deus fez de propósito. Algumas coisas que às vezes nós questionamos, Deus está fazendo de propósito. Porque Deus quer te conduzir a um local. Deus tem um propósito. E eu quero dizer para você, e talvez você, irmão Douglas, já ouvi isso tantas vezes na minha vida, mas Deus tem um propósito específico na sua vida. O propósito de Deus é como a sua impressão digital. Cada um de nós aqui temos uma impressão digital. É verdade, irmão Douglas, que Deus tem propósitos gerais. E é verdade também que Ele tem propósito como congregação, e como igreja, e como povo, e com os judeus, e com a nação. Sim, tudo isso é verdade. Mas hoje eu estou falando do propósito que Deus tem específico na sua vida. Eu estou falando que Deus quer derramar unção sobre a sua vida, nas áreas que você se sente fraco, que você se sente incapaz. E aliás, tem pessoas que adentraram aqui essa noite, e talvez assim como eu, quando tinha ali meus 24 anos de idade, eu tinha um bloqueio na minha mente. Eu achava que eu era uma pessoa um pouco, não é lerda a palavra, mas uma pessoa um pouco defasada de inteligência, de intelecto, sabe? E quando eu comecei a buscar a Deus, dos 25 para os 26, o Senhor quebrou isso na minha vida. Eu não lembro a data, eu deveria ter marcado no calendário, mas eu sei que foi nesse período. Eu dormi, no outro dia eu acordei, quando eu acordei, a minha mente abriu para o que era a vida, para entender o mundo, para entender a vida. E eu tenho para mim que naquele dia, o Senhor me deu uma unção de capacitação para compreender as coisas. Dentro disso que eu estou falando para você, essa é uma noite que o Senhor quer abrir também o seu entendimento. Já tem algumas semanas que o Senhor tem falado comigo sobre o entendimento. Uma das coisas mais importantes que nós temos, e às vezes nós não nos preocupamos muito com isso. Se eu perguntar para você como igreja hoje, o que é que você tem de mais importante? Provavelmente você vai me responder que é o Senhor Jesus, e está certo, Ele é importante. Talvez também você vai me responder que é o Espírito Santo, e está certo, é também importante. Mas a coisa mais importante que um ser humano tem, chama-se consciência, chama-se entendimento. Porque Jesus existe, o Espírito Santo existe, Ele realiza a obra. Mas se você não tiver a consciência, o entendimento de quem Ele é, o que Ele faz, como que Ele trabalha, é impossível Ele realizar a obra na sua vida. Então o Senhor falava comigo sobre essa unção de capacitação para separação, mas também sobre, no tópico 2, uma unção para que você aplique na sua vida pessoal, no seu entendimento. Quantas pessoas caminham, e literalmente dentro de você sabe do que eu estou falando, parece que ainda tem um bloqueio, tem uma chave que não abriu ainda, tem uma porta que ela está fechada, você espanca ela e está certo, bater, dá-se usar, mas você ainda sente
que aquela área da sua vida, que aquele local da sua vida, ele ainda não foi alcançado. Mas nessa noite, eu quero profetizar que o Senhor Jesus vai te alcançar nesse local. E Ele vai quebrar todas as barreiras. Ele vai abrir o seu entendimento. Eu sei que você quer servir a Deus, e se você não quisesse, você não teria vindo ao culto. Quantas pessoas querem servir a Deus, mas o entendimento ainda está fechado para Deus, os olhos ainda não conseguem visualizar, e ainda o ouvido não consegue ouvir. Mas o Senhor falava para mim que nessa noite, através da unção de capacitação, o Senhor vai quebrar tudo isso, o Senhor vai abrir o seu entendimento, o Senhor vai abrir os seus ouvidos, o Senhor vai abrir a sua mente, o Senhor vai abrir a sua visão, e você vai conseguir enxergar pela fé aquilo que você não conseguiu enxergar até hoje. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Um dos maiores dilemas que eu tive com a palavra de Deus é aquela palavra que diz que o justo viverá pela fé. E viver pela fé não é fácil, querido, porque viver pela fé depende de fé. Nós estamos acostumados, infelizmente, a assistir o forecast. E nós queremos o forecast da nossa vida. Mas quando você vive pela fé, não tem forecast da sua vida. Aliás, nós vivemos só o presente. Você sabe, isso é interessantíssimo. Nós vivemos só o presente. Você está vivendo o agora. Quando chegar amanhã, o hoje já virou passado. E o futuro você não sabe, você só vai viver o presente. Nós só vivemos o presente. E nós servimos um Deus que fala: olha, eu quero que no presente você tenha fé suficiente para eu te levar no futuro que eu designei para você. E aí quando eu comecei, Senhor, como que eu vivo pela fé? Eu conheci grandes homens de Deus que viviam pela fé. Silviano que conhece, eu lembro do pastor William. Pastor William, a comida dele que ia ser do outro dia, ele não sabia. Ele falou assim: amanhã Deus vai ver o que ele vai fazer para mim de comida, ele vai trazer alguém para me alimentar. E no outro dia alguém aparecia, levava a comida para ele, era fantástico aquilo. Então nós precisamos da unção de Deus na nossa vida particular, para que nós possamos, para que Deus possa nos capacitar para vencer os dilemas diários da nossa vida. E a obra de Deus, ela é de pouquinho a pouquinho. O Senhor já está nos capacitando. O Senhor já está fazendo algo maravilhoso. Você já está num outro estágio, mas o Senhor vai dizer: olha, é um momento que nós temos que ir para um outro nível de unção, nós temos que ir para um nível mais alto. Porque Deus vai fazendo isso, você vai caminhando de estágio em estágio, você vai subindo degrau a degrau. E eu quero falar para você nessa noite sobre essa unção. Por quê? Porque o inimigo vai usar as questões da vida e as situações da vida para te derrubar. Ele vai usar as afrontas, ele vai usar as circunstâncias. Quantos de nós já negociamos as circunstâncias da vida e nem lembramos da promessa de Deus? Tem uma mensagem que eu preguei muitos anos atrás, que era promessa versus circunstâncias. Quando as circunstâncias da vida faz você deixar de olhar para a promessa, faz você perder o foco da promessa. Mas hoje eu vim aqui falar para você: não perde o seu foco não, porque Deus hoje, Ele vai te capacitar. O Senhor vai trazer uma unção de capacitação sobre a sua vida. Aleluia. Tem coisas que você não tem conseguido superar, mas hoje o Senhor vai abrir essa porta e você vai poder entrar por ela, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de maneira poderosa. O terceiro tópico que eu quero falar para você é sobre... Eu falei para você sobre a unção para a separação, a unção de capacitação na vida pessoal. E o terceiro eu quero falar para você sobre a unção quando Deus te capacita para realizar obras. Quando Deus nos capacita para realizar obras. Uma das coisas que eu sempre tento evitar é o cansaço. Principalmente quando se trata da obra de Deus. Porque toda vez que você for fazer algo para Deus, se você estiver cansado, é melhor que você não faça. Porque você não vai fazer bem. E o nome do Senhor não vai ser exaltado, não vai ser glorificado. Então, uma das grandes lutas é que eu sempre tento estar bem disposto para a obra de Deus. Eu não me lembro de um dia que eu disse um não para algo que fosse relacionado à casa de Deus ou à obra de Deus. Mas eu entendo, irmão, que o inimigo, ele é sagaz e ele quer trazer um cansaço nas pessoas, para a pessoa não vir até o culto. Ele quer trazer um cansaço e ele quer exaurir as suas forças.
Porque se ele conseguir fazer isso, a sua adoração muda, o seu culto muda, tudo muda. E aí você não consegue adorar ao Senhor. Então eu quero falar para você hoje, nesse terceiro tópico, sobre a unção de capacitação para realizar obras. E aqui está a minha mensagem dessa noite. Hoje eu vou ser com pouco tempo, mas eu quero mais orar hoje. Porque o que acontece? Deus deu o projeto para Moisés. Moisés não tinha condições para liderar e trabalhar na execução do projeto, para executar o projeto. Moisés, aliás, ele não tinha condição nem de explicar o projeto para o povo. Pensa nisso que eu estou te falando aqui. Deus deu um projeto para o homem, que quando ele vai descer no arraial, ele não tem como explicar. E ainda que ele conseguisse explicar, o que ele conseguisse falar de palavras, seria incompreensível àquelas pessoas, por causa da magnitude do que Deus tinha revelado para ele, era muito grande. Deus deu para ele todo o projeto do tabernáculo. Deus ensinou como ia fazer a arca da aliança, os detalhes, a madeira específica, como que ia fazer o véu, como que ia fazer as cortinas do lado de fora, a separação dos postes, a porta de entrada, o altar do sacrifício. Deus deu todos os detalhes para Moisés. O que eu estou falando para você nessa noite é que tudo a respeito da sua vida, do projeto de Deus na sua vida, Ele já tem todos os detalhes, aleluia. Tudo que é a respeito de você, Deus já tem os detalhes. Deixa eu aliviar o coração dos meus pastores aqui. Sabe tudo que Deus tem para a igreja de Chelsea, para a igreja de Marlborough? Sabe tudo que Deus já programou, os projetos? Ele já tem os detalhes. E eu estava lá em Kansas City, orando às 3 da manhã. O Senhor falou para mim: Douglas, o que eu estou procurando é apenas developers. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. O Senhor falava para mim: eu só estou procurando desenvolvedores. Pessoas para desenvolver. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. Vai apertar um pouquinho. Aleluia. Deus falou: não estou querendo opinião. Calma, vai apertar, vai ficar bom. Eu não estou querendo adição. Eu não estou querendo que retira. Ok, deixa eu tentar alcançar você mais um pouquinho. Deus falou para mim, lá em Kansas City, que Ele já tem o projeto. Ele já tem as dimensões do projeto. Deus não é detalhista, não. Ele já tem as cores do projeto. Ele já tem tudo a respeito. Ele já tem a madeira que Ele quer usar, específica. Ele já tem o ouro que vai ser. Deus falava para mim o seguinte: Douglas, porque eu falava para o Senhor: como que eu posso servir melhor ao Senhor? Olha o que eu estava orando: Senhor, me dá uma coisa, me fala uma coisa para revolucionar, me fala uma mensagem. Deus falou assim: Douglas, eu só quero um developer. Eu só quero alguém que venha develop o projeto que eu já estabeleci. O que Deus estava falando para Moisés: olha, Moisés, o projeto já está pronto. E eu sei que você está tentando dar uma ajuda para Deus. E eu vim falar para você aqui nessa noite, e o Senhor, na autoridade do Espírito Santo, para de tentar mudar o projeto de Deus. Tem pessoas aqui que você está lutando contra o projeto de Deus na sua vida. Jesus Christ, você está fighting God, você está lutando com Deus, contra o projeto dele, tentando estabelecer o seu próprio projeto na sua vida. E o Senhor falou: desse jeito eu não posso derramar a unção de capacitação. Porque a unção de capacitação é sobre o projeto que Deus tem determinado. Eu quero te dar um conselho essa noite. Talvez a melhor coisa para você hoje, eu só queria sugerir para você que talvez a melhor coisa seria pedir a Deus a compreensão daquilo que Ele quer realizar na sua vida. E foi o que eu orei a Deus: Senhor, abre o meu entendimento, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos para que eu possa contemplar, entender e pelo menos ver uma fagulha daquilo que o Senhor quer realizar na minha vida, para que eu não fique mais brigando com o Senhor contra o seu projeto. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Daniel, pela vida da pastora Gel, porque aí fora tem tantos pastores que brigam contra o projeto de Deus. A igreja, querido, ela não é o projeto do presbítero Douglas, a igreja não é o projeto do pastor Daniel, a igreja não é o projeto da pastora Gel. Let me tell you something, deixa eu te falar algo: Deus já tem
tudo, as medidas, tudo arquitetado do projeto chamado igreja. Aliás, ele deu para o Espírito Santo cuidar, e o Espírito Santo faz um trabalho excelente. Deus já tem a hora determinada, Deus já tem o tempo certo, Deus já sabe quando ele vai arrebatar a igreja, Deus já sabe como vai ser a boda do Cordeiro, Deus já tem tudo preparado. Deus está apenas procurando developers, Deus só está procurando pessoas para desenvolver a obra dele nesse terreno que nós estamos. Porque depois que fomos arrebatados, não precisa mais, já está no controle de Deus. E o Senhor falava para mim: olha, Deus, você está preocupado demais, querendo, algo diferente. Não vou fazer nada diferente. Irmão, a Bíblia fala que o Senhor te conheceu ainda substância informe. E quando Ele te viu ainda substância informe, Ele escreveu no seu livro todos os seus dias, está escrito em Salmos. Todos os seus dias. Não, deixa eu parar aqui um pouquinho. Ele escreveu todos os seus dias. Eu preciso evitar alguns sofrimentos na minha vida, apenas aceitando aquilo que Ele escreveu a meu respeito. Ele já escreveu. Você acha que o projeto Douglas Washington Amorim está no acaso de Deus? Você acha que Deus só falou assim: não, deixa esse menino nascer Não, irmão. Deus tem um propósito para a sua vida. Pare de lutar com Deus. Você está lutando com Deus contrário ao propósito. E Deus está te falando nessa noite: aceita o meu chamado, aceita o meu propósito, aceita o meu jeito, como o pastor leu aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas eu quero falar sobre a parte de sujeitar-vos, pois, a Deus. A parte mais difícil para o cristão, de tudo que eu já analisei até hoje, a coisa mais difícil para o crente é você viver uma fé que você não vê, e você aceitar um plano que ninguém te deu o forecast. Porque terça-feira vai nevar. Quem já viu o forecast da semana que vem? Talvez você já até comprou uma pá para você rapar sua neve, um sal para você jogar no seu driveway. Mas Deus está falando: olha, é um tempo que você precisa se render a mim, que eu só vou realizar na sua vida o meu. Presta atenção nisso que eu estou falando aqui. Eu vou ficar mais tranquilo, porque minha voz está indo. Honestamente, vocês vão ser honestos: quem quer que Deus realize o projeto na sua vida? Aleluia. Deus está te perguntando hoje: você quer o seu projeto ou você quer o meu projeto? Aleluia. Você quer as suas medidas ou você quer a minha medida? Você quer as suas cores ou você quer as minhas cores? É isso que o Senhor está falando para você. E se você quiser as cores do Senhor, hoje o Senhor está disponibilizando para você uma unção de capacitação. Por quê? Porque você fala: Senhor, eu não consigo. Mas Deus vai te capacitar para você conseguir. Esse casamento não vai, Deus vai capacitar e o casamento vai ir. Jesus vai transformar, vai mudar. Tem situações na nossa vida que o inimigo vai entrando para poder mostrar que você é incapaz. E eu pensava de mim também assim. Falei assim: poxa, eu sou incapaz de fazer uma coisa dessa. Mas o dia que Deus abriu o entendimento, querido. Por isso eu oro, sempre quando eu oro pelo meu entendimento. Senhor, abre o meu entendimento. Porque eu só sou capaz de aceitar o projeto de Deus quando Deus, o próprio Deus, abre o meu entendimento. Quando Ele abre o meu entendimento, não é que eu veja, irmã Kênia, mas tem um deslumbrezinho, tem como se fosse uma fagulha. É como se eu visse por espelho, como o apóstolo Paulo fala, como se eu visse por enigma, mas eu já consigo contemplar um pouquinho daquilo que o Senhor vai fazer, eu já consigo ver um pouquinho mais lá na frente. Quem está comigo, diga amém. Então, nessa noite, eu quero falar para você que Deus ele tem uma unção de capacitação, e essa unção, ela é uma unção especial para você conseguir realizar coisas que no seu estado comum, terreno, normal de ser humano, você não consegue realizar. E aí Deus falou para Moisés: olha, Moisés, o plano é grande, o projeto é grande, construir um tabernáculo no meio de um deserto. Só que ele falou assim: olha, eu já tenho chamado por nome a esses homens.
eu já tenho chamado a Bezalel. Aleluia. A Bíblia diz assim, olha, meu Deus, isso é forte demais. Eu chamei e o enchi do Espírito de Deus. Eu o enchi de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em tudo que se fala sobre artifício, para ele elaborar desenhos. Um pouquinho mais na frente, no capítulo à frente, vai falar que para ele inventar as coisas. Sabe o que eu estou falando para você? A unção que Deus colocou na vida de Bezalel e Aholiabe era o seguinte: Moisés não sabia nem descrever o que era exatamente que era para construir, mas de acordo com o que ele falava, a unção que estava dentro deles falava assim: nossa, a arca vai ser desse jeito. O altar do sacrifício vai ser assim. A madeira é essa. Vamos preparar a madeira desse jeito. Vamos fazer o engaste dessa maneira. De acordo com o que a liderança falava a eles, Moisés era o líder daquele povo, eles compreendiam através do Espírito Santo de Deus, porque Deus tinha colocado uma unção de capacitação sobre a vida deles. O que eu estou pregando para você dessa noite, aleluias, que Deus tem levantado a vida do pastor Daniel para nos conduzir, mas vai ter momento que Deus precisa colocar sobre nós uma unção, que quando o líder falar, ainda que ele não está vendo tudo, não está conseguindo explicar tudo, mas o Espírito Santo de Deus dentro de nós, aleluia, vai fazer entender, vai fazer ter um deslumbre, porque o seu entendimento vai ser aberto. Moisés começou falando: vamos fazer uma tenda mais ou menos assim. E aí, aleluia, Bezalel, é desse jeito. E a Aholiabe, é dessa maneira. Nós vamos fazer uma entrada de uma porta assim. Nós vamos buscar o linho lá em tal lugar. E eu estou te dizendo o seguinte: Deus quer levantar homens para a obra que Ele tem e o propósito que Ele tem estabelecido nessa cidade e na cidade de Chelsea. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Aleluia. Agora, veja bem, diz a história que Bezalel tinha mais ou menos, os historiadores, não é um fato verídico, não se sabe 100%, ele tinha mais ou menos 13 anos de idade. 13 anos de idade. Quando Deus o chamou. E às vezes nós não queremos os nossos filhos envolvidos em tantas coisas espirituais tão novo, né? Mas Deus chamou um jovenzinho. Cadê os jovens dessa igreja? Deus chamou um jovenzinho e falou: olha, Moisés, quando você falar, eles vão entender porque eu enchi eles. Eu enchi eles do meu Espírito Santo. Você acha que é uma coincidência o que está acontecendo no sábado? A pastora acabou de reportar aqui 80 jovens. Você acha que é o building que está lá? É o Espírito Santo, é a presença de Deus no lugar, é o ambiente, é a transformação que Deus está fazendo. Deus chamou um jovem e falou: olha, tudo que você falar, eles vão compreender. Deixa eu te falar algo aqui, jovem. Deixa eu jogar um pouco de responsabilidade sobre você. Você sabe quem é que vai carregar essa unção? Futuramente, talvez daqui 30 anos aqui na América, na cidade de Marlborough, Chelsea e nas demais que o Senhor vai nos entregar? São vocês. Não se espante com a unção que Deus vai derramar sobre a vida dos jovens, porque Deus vai usar eles. Aliás, tem alguns pais que acham que vieram para a América só para ganhar dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa: alguns de vocês vieram para a América só para produzir filhos. Porque nós aprendemos o inglês, nosso inglês é bom, é uma bênção, mas ainda não alcança 100%. Alguns conseguem até 99%, 98%. Mas esses meninos que nasceram aqui, que estão sendo alfabetizados por nós, que estão crescendo dentro do cristianismo, você acha que você veio para cá para ganhar dinheiro? Você acha que Deus te trouxe para aqui só por causa do dólar? Deus está levantando uma geração de jovens, uma geração que nasceu aqui, que sabe a lei daqui, que entende a escola daqui, o inglês daqui, para poder alcançar vidas. Deixa eu seguir a minha mensagem. Deus chamou um jovem. Agora, além de Bezalel e Aholiabe também, Deus falou o seguinte: olha, todos os homens, ele falou assim: olha, tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que tem ordenado. Tinha pessoa lá, pastor, que eles tinham uma certa habilidade em alguma coisa.
E aí Deus falou o seguinte: olha, você junto com Bezalel e Eliabe, eu vou abençoar vocês também. Pode deixar barulho, não tem problema. Então o que acontece? Aqueles homens que tinham o coração voltado para aquela obra, quem naquele arraial, naquele dia, voltou o coração para aquela obra, Deus encheu de uma unção especial para desenvolver o projeto dele. Eu caminho para encerrar a minha mensagem dizendo para você o seguinte: quem desenha o projeto é Deus. Quem desenha o projeto é Deus. Quem chama também é Deus. Quem capacita também é o mesmo Deus. Quem dá o talento também é Deus. O que eu estou falando para você é que nessa noite o Senhor falava para mim: Douglas, eu quero abrir o entendimento do meu povo. Deus quer realizar uma obra maravilhosa, a começar em você. De você dentro da sua casa, no matrimônio, na família. E aí daí você vai alcançar um patamar de igreja, casa de Deus. Só que essa unção, querida, ela está disponível para quem quer se alinhar. Presta atenção nisso aqui. Aqueles homens foram chamados e Deus dispensou a unção sobre eles. Só que eles tiveram que se alinhar com o projeto. Quem está comigo, diga amém. Yeah. Eu sei, tem alguns jovens rindo ali. Tem que alinhar com o projeto. Tem que estar alinhado. Quando o seu carro começa, você solta o volante, ele puxa muito para um lado, rapidamente você faz o quê? Eu vou ter que levar meu carro para alinhar. Deus hoje está chamando a igreja de Marlboro. Eu não sou de pregar desse jeito, querido. Eu gosto mais de pregar mais na folia, mas Deus está chamando a igreja para um alinhamento ao projeto que Ele já desenhou, que Ele já estabeleceu, que Ele já chamou, querido. Eu vi o pastor Daniel pregando, às vezes, lá na igreja do pastor, aqui com o meu amigo Rony, muitos anos atrás. Eu nunca imaginei na minha vida possível de crente que algum dia eu estaria sendo liderado pelo pastor Daniel. Mas Deus decidiu fazer o projeto dele. E o Senhor falava para mim: olha, pare de lutar contra o meu projeto na sua vida pessoal, Douglas. Irmão, eu já lutei com Deus demais. E agora eu já let it go, eu já deixei. Sabe por quê? Porque eu sei que você tem os seus sonhos pessoais. E eu também tinha. Eu sei que você tem os objetivos. A maioria do povo vem para cá para ganhar dinheiro e crescer nessa terra. Só que Deus, Ele está falando o seguinte: olha, deixa esse propósito aí, deixa esse negócio aí. Segue a minha direção. E eu me lembro claramente quando o Senhor falava comigo: por que você não tem fé suficiente para entregar a sua vida nas minhas mãos? Essa foi a pergunta que mais martelou na minha vida espiritual até hoje. Por que você não tem fé suficiente para entregar a sua vida nas minhas mãos? Entregar, que eu estou falando, não é vir aqui na frente, aceitar Jesus, levantar a mão, fazer a confissão de fé. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é o seguinte: é você falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem um projeto. Eu sei que os seus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Os seus planos são melhores do que os meus planos. Aliás, eu já nem sonho mais, querido. E não é que eu não sonho quando eu estou dormindo, não. Eu não fico preocupado com sonhar. Eu não tenho tanto objetivo mais de sonho. Porque se fosse olhar o meu sonho, eu era motorista da Gué Branca. E eu já cheguei à conclusão que tudo que Deus sonhou para a minha vida, pastor, tudo, exatamente tudo, a esposa, o casamento, a vida, tudo que Deus sonhou foi muito maior do que eu possivelmente tentei programar para a minha vida. Então nessa noite eu quero falar para você: você tem fé suficiente? Fala: Senhor, eu estou abrindo mão dos meus sonhos. Isso aqui é forte, você não precisa fazer se você não quiser. Eu estou abrindo mão dos meus sonhos pessoais para que o Senhor realize os seus sonhos na minha vida, para que o Senhor realize o seu projeto. E isso precisa de fé, porque quando você faz essa oração, você passa a depender exclusivamente do Senhor. Senhor, se o Senhor me mover, se o Senhor fizer o que o Senhor quiser,
eu dependo do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Eu parto para a conclusão dizendo para você que, com certeza, Deus achou um coração sincero naqueles 2 rapazes. Aleluia. Com certeza. Não está na Bíblia. Aqui é eu que estou pensando, conjecturando a respeito. Porque outrora, Deus não teria dispensado tamanha unção sobre eles. Posso dizer isso também baseado em Davi. Deus não olhou a aparência. Aliás, Samuel, o profeta experiente, falou assim, nossa, olha a aparência do primeiro aqui, o irmão de Davi, forte, serve no exército de Saul. Aí Deus fala, olha Samuel, não olha a aparência. Eu estou olhando o coração. Eu caminho para encerrar minha mensagem, eu quero dizer que existe uma grande coincidência nesses 3 fatos que eu falei para vocês. Tanto na unção de Saul, quanto na unção de Davi, quanto no chamado de Bezalel e Aholiabe. Nos 3 ocorridos, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Nos 3 ocorridos, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. A unção existia, mas ela só funcionou por causa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus vai dispensar uma unção sobre a sua vida, mas ela só funciona, ela só reage, ela só react com o elemento Espírito Santo de Deus. E eu quero orar com você nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, querido: não vos embriagueis no vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vou falar novamente, não vos embriagueis, coloque-se de pé, com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero te dizer para você que entrou aqui, você fala, Deus, tem tantas dificuldades. Aliás, hoje você vai largar essa lamúria, esse lamento. A Bíblia diz em Filipenses 2,13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu encerro a minha mensagem dizendo para você, o projeto da sua vida, o seu plano ministerial, tudo a seu respeito, Deus já tem o projeto escrito. Leve para sua casa essa mensagem. Ele está procurando developers. Ele está procurando desenvolvedores. Ele só quer que você desenvolva o projeto. Viva o projeto dele. Aceite o projeto dele. Dependa dele. E ele realizará todas as coisas mais. Confia no Senhor teu Deus. E ele realizará todas as outras coisas. Vem à frente nesse momento. Eu quero orar junto com você. Aleluia. Bezalel era da tribo de Judá. Deus de promessa. Deus é um Deus de promessa nas nossas vidas. Deus é um Deus de projetos.